sobre a casa onde Jesus tinha prazer de estar. E eu novamente lembrei dessa palavra que o Senhor tinha me dado há algum tempo atrás. E eu quero falar para vocês sobre o desafio de ser um adorador e de ser um servo. Subir o monte e descer o monte. Então vamos ver aqui o relato de Mateus, evangelista Mateus, capítulo 17. Nós vamos ler do 1 ao 8, depois leremos o 9 e depois vamos para o 14 até o 21. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Vamos ler até o 9 apenas, depois nós continuamos nesse capítulo aí a partir do verso 14. Mas por enquanto vamos ficar até o verso 9. Vamos orar nesse momento. Queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco. Senhor, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que é poderosa, a Tua palavra que é verdadeira. É como espada de 2 gumes. Senhor, a Tua palavra corta até a divisão da alma e do espírito. E ela também é como um martelo, diz o profeta Jeremias, como fogo que queima a palha e como um martelo que quebra a rocha. E eu oro, Senhor, para que o poder da Tua palavra seja liberado aqui nesse ambiente. Senhor, cada pessoa que entrou aqui nesse lugar, os que estão acompanhando online, possam ser agora, Senhor, ministrados pela Tua palavra. Eu oro para que não seja a minha palavra. Eu oro para que não seja apenas sabedoria humana, mas seja o poder da Tua palavra agora. E nós oramos pelo poder do Espírito Santo nesse lugar, atuando nos corações, para que a palavra de Deus seja como semente cair e produzir frutos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos aqui uma tensão, que é Jesus subir ao monte. A Bíblia diz que ele levou consigo os 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e em particular. Primeiro, isso me chama a atenção, porque revelação não é para qualquer pessoa. As pessoas às vezes têm um conhecimento de Deus, mas elas não estão dispostas a pagar um preço por esse conhecimento. A salvação é de graça, mas há um preço para se adquirir o conhecimento de Deus. E Jesus escolhe 3 e vai em particular. Então eu quero te desafiar a que você possa fazer parte desse grupo seleto, daqueles que vão mais fundo em Deus. Existe uma classe de cristãos hoje que é superficial. Aqueles que são religiosos, que estão na igreja, que frequentam culto. Mas existem aqueles que vão mais além. Existem aqueles que têm uma sede, uma fome maior. E é para esses que Jesus revela os seus segredos. Então eu entendo que Pedro, Tiago e João representam aqueles discípulos mais próximos, não porque os outros fossem piores, não porque Jesus fez acepção, mas eu acredito que esses 3, eles fizeram questão de estar mais próximos de Jesus. Sabe, é como nós que temos filhos. Existe diferença entre nossos filhos.
Tem filhos que são mais próximos. Tem filhos que são mais obedientes. Tem filhos que conseguem conquistar o coração do pai e da mãe. Não é porque o pai e a mãe amam mais ou amam menos, mas é porque aquele filho entendeu que ele pode desfrutar talvez de uma comunhão maior através da obediência. É um segredo aqui para os filhos. Toda vez que você quiser, conquistar algo do seu pai e da sua mãe, elogie muito. Comece elogiando. Sabe, a Bíblia diz que nós devemos entrar na presença do Senhor com gratidão. Entrai por suas portas com ações de graças. Então Deus é um Deus assim, que se move em direção dos seus filhos que são gratos, que são adoradores. Eu acredito que Pedro, Tiago e João, eles tinham esse coração. Nós queremos mais de Jesus. Nós queremos estar mais próximos a Jesus. E a gente vê que em várias cenas são esses três que estão perto do Mestre. Não acredito aqui em acepção de pessoas. Não acredito que Jesus fez acepção, mas acredito que eles sim escolheram estar mais perto do Senhor. Quero declarar que nós seremos esses três aqui, um desses três. Amém? Quem quer estar assim bem pertinho de Jesus? Então Jesus leva eles em particular. E tem coisas, irmãos, que não é revelado no culto de celebração. O culto de celebração é uma bênção. Eu fui muito ministrado, no momento da adoração. Que atmosfera. Eu amo ouvir a igreja cantando. Eu acho que o Kleber também. Eu sou ministro de louvor também. E para mim, a coisa mais gostosa é quando os instrumentos param e eu ouço a igreja cantando. E hoje eu ouvi a igreja cantando assim, de uma forma tão intensa. É muito gostoso o culto de celebração, mas tem coisas que não são reveladas no culto de celebração. Não são reveladas na célula, numa reunião pública, por menor que seja, mas tem coisas que são em particular. E você precisa entrar nesse lugar de intimidade para poder receber revelação das coisas profundas de Jesus. Amém? Então, há um alto monte, eles sobem um monte. Eu quero aqui usar essa simbologia de subir o monte para subir à presença de Deus, tá? Então, quando eu falar de subir o monte, é acessar esse lugar da presença de Deus. E aí, Jesus estava aqui, na verdade, cumprindo uma palavra, Se você puder voltar comigo, um capítulo, é o capítulo 16, o verso 28. E no verso 28 desse capítulo 16, Jesus diz assim: olha, garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Capítulo 16, verso 28. 6 dias depois, Jesus chama aqueles três e sobe o monte e é transfigurado diante daqueles três. Então Jesus dá uma pequena amostra de como seria ele no reino. Nós cremos que Jesus voltará, sim? Quantos estão comigo aqui? Nós estamos mais do que nunca clamando pela volta de Jesus. Maranata, vamos lá? Maranata, vem Senhor Jesus. Então nós cremos que Jesus voltará, só que ele voltará em glória. Ele não virá mais como uma criança, como um bebê. Ele virá agora como rei. E ele estabelecerá o seu reino aqui na terra. Então Jesus deu uma pequena amostra do que virá. Pedro, Tiago e João tiveram o grande privilégio de ver Jesus com o rosto e suas vestes resplandecentes, e Jesus estava dizendo: olha, alguns de vocês não vão morrer antes que vocês virem o Filho do Homem em sua glória, vindo no seu reino. E é claro que aqueles discípulos, se você for conhecer a história, eles morreram, e o reino não viu, literalmente. O reino não veio literalmente, mas para Pedro, Tiago e João, eles tiveram uma antecipação. Já pensou que privilégio?
você ter acesso a uma coisa que ninguém teve. E eles tiveram acesso a Jesus em sua glória, como uma forma, como uma pequena amostra daquilo que viria. Então, vamos lá. Subiram o monte. Eles acessaram a glória de Deus, acessaram a presença de Deus. E ali naquele monte nós temos duas pessoas. Nós temos quem? Moisés e nós temos Elias. Moisés estava representando toda a lei. E Elias estava representando todos os profetas. Ou seja, juntando Moisés e Elias, nós temos a antiga aliança. Nós temos tudo o que estava de Malaquias para trás. E Moisés foi um dos que amou a presença de Deus. Eu acredito que quando Jesus sobe o monte e o pai diz: meu filho vai ser transfigurado, mas eu quero que duas pessoas apareçam lá. E eu acredito que essas pessoas, elas representaram todos aqueles no Antigo Testamento que amaram a presença de Deus. Então vamos abrir comigo em Êxodo capítulo 33. Abra aí comigo, por favor. Êxodo capítulo 33. E nós vamos ver como Moisés foi alguém que amou a presença do Senhor. Êxodo 33, nós vamos ler do 12 ao 23. Êxodo capítulo 33, do verso 12 ao 23. Eu vou ler na nova versão transformadora. Por que Moisés estava lá no Monte da Transfiguração? Nós vamos ter a resposta aqui. Então Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste: eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se não nos acompanhares, preste atenção nessa declaração de Moisés, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faças sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue. Teu povo e eu de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: então peço que me mostres tua presença gloriosa. Olha o pedido desse homem. Senhor, se a tua presença não for, a gente não vai. A gente não sai daqui se o Senhor não garantir que a sua presença estará conosco. Ok. Aí ele então diz: Senhor, agora eu peço que o Senhor me mostre a sua presença. O Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, Yahvé. Pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser, mas você não poderá olhar diretamente pela minha face. Então, Deus aqui estabelece um limite. Moisés, eu vou mostrar a minha bondade a você, eu vou passar diante de você, mas você não vai poder olhar diretamente em meu rosto, porque ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: fique nesta rocha, perto de mim. Quando a minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Então, Moisés disse: Senhor, eu amo tanto a tua presença que eu não vou sair daqui com este povo
Eu não vou arriscar uma jornada sem a garantia de que o Senhor vai estar conosco. E o Senhor disse, tudo bem, eu vou com vocês. E Moisés ainda vai mais ousadamente, diz, Senhor, mostra-me a tua presença. Senhor, mostra-me a tua glória. Eu quero, Senhor, conhecer a tua presença. E o Senhor disse, tudo bem, eu vou passar, você vai me ver de costas, eu vou passar e você vai ver a minha bondade, mas você não vai ver o meu rosto. E assim foi. Mas, queridos, em Jesus, Moisés finalmente viu a face de Deus. No Monte da Transfiguração, quando Moisés estava lá, que Jesus aparece com seu rosto transfigurado, como se Deus estivesse dizendo, pronto, Moisés, agora você poderá ver a minha face, na face do meu filho. Porque Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Deus Filho está ali, em glória, mostrando não só para Pedro, Tiago e João, mas para Moisés também, que tudo aquilo que ele cria, tudo aquilo que ele viveu, que ele deu a sua vida, liderando o povo de Israel, não tinha sido em vão. Sabe, queridos, Moisés foi esse homem que amou a presença de Deus. Será que nós podemos dizer isso para o Senhor? Senhor, se tu não fores comigo, eu não dou um passo. Senhor, se tu não aprovares o meu caminho, eu não vou, Senhor. Senhor, se você não estiver na minha frente, eu não quero. Sabe, muitas pessoas elas querem hoje o favor de Deus, elas querem as bênçãos de Deus, mas elas não estão fazendo questão da presença de Deus. E eu quero te perguntar, você faz mais questão da presença ou das bênçãos de Deus? Porque nós estamos encontrando hoje uma geração que ela é interesseira. As pessoas querem ser abençoadas, mas elas não querem um compromisso com o abençoador. Elas querem o favor de Deus, mas elas não querem um compromisso com a santidade de Deus. Eu quero te dizer, Deus ele tem prazer em nos abençoar, sim. Mas assim como eu e você não suportamos pessoas interesseiras, quem é que gosta aqui de alguém interesseiro? Que só está perto de você porque quer o teu dinheiro, quer que você leve para algum lugar, quer que você pague alguma coisa, quer que você leve para um restaurante. Alguém aqui gosta de gente interesseira? Não. Quer dizer, Deus também não. Deus quer uma geração de filhos e filhas que o amam por quem Ele é. E adoração é isso, irmãos. Adoração é por quem Deus é. Louvor é pelo que Ele faz. Por isso que todo ser que respira, louve o Senhor. Isso inclui quem? Todo ser que respira. Inclui quem? Inclui os ímpios? Os ímpios respiram? Então eles também podem louvar a Deus. Mas adorar, não. Porque adorar é privilégio dos filhos. Amém? Quantos filhos e filhas temos aqui? Então, é o privilégio dos filhos. Por quê? Porque a adoração é intimidade. Então, todo ser que respira, louve o Senhor. Então, todos podem louvar. Mas adorar não, porque adorar é por quem Deus é. Não é apenas pelo que Ele faz. Uma coisa é você dizer, Senhor, Tu és bom, Tu és justo, Tu és maravilhoso. Você está dizendo o que Ele é. Outra coisa é apenas você dizer o que Ele faz. Senhor, obrigado porque o Senhor me abençoa. Obrigado porque o Senhor me livrou hoje do mal. Obrigado porque o Senhor guardou minha família. Obrigado porque o Senhor abriu uma porta. Obrigado porque o Senhor me deu a minha casa, o meu carro. Isso é o que Ele faz. Mas Ele quer ser adorado pelo que Ele é. Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai.
Por isso que a adoração é intimidade, e intimidade só para filhos. Todo ser que respira louve ao Senhor, mas o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a adoração é privilégio dos filhos. Amém? E Moisés tinha entendido isso aqui. Por isso que eu creio, que Deus permitiu que Moisés visse Jesus glorificado com o seu rosto ali, naquele momento, com as vestes resplandecentes, porque Moisés havia sido um homem que amava a presença de Deus. A outra pessoa que está lá é Elias. Eu não vou ter tempo de ler com vocês, mas vou passar uma tarefa de casa aqui para os irmãos que gostam. Eu sei que essa igreja gosta de ler a Bíblia, sim ou não? Moisés amou a presença. Elias, ele andou na presença. Eu vou passar para vocês 1 de Reis, para você ler, capítulos 17, 18 e 19. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, isso para você ler em casa, tá? A gente não vai ter tempo aqui. 1 Reis 17, 18 e 19. 2 Reis, capítulo 1 e 2, vai falar da história desse homem, essa figura. Gente, pense numa figura. Elias. E Elias, ele faz uma declaração. Nesses capítulos que eu disse, em alguns momentos, Elias faz uma declaração: o Deus em cuja presença eu vivo, o Deus em cuja presença eu estou. Então Moisés foi aquele que amou a presença e Elias foi aquele que viveu na presença. O Deus em cuja presença eu estou, eu vivo. Eu acho engraçado, né? Algumas pessoas quando vão orar, elas dizem assim: amado Deus, muda até a voz, né? Já viu que tem gente que quando vai orar muda a voz? Assim, eu não entendo muito, né? Porque eu acho que você é você todo o tempo, né? Não tem que mudar a voz para orar, né? Amado Deus, entrando na tua presença. E você saiu, foi? Porque se você saiu, desculpe, mas você está ruim. Não é entrando na tua presença. Senhor, em tua presença eu vivo. Em tua presença eu estou. Amém, irmãos? Então não tem essa história, né? De que aqui nessas quatro paredes eu estou na presença de Deus. Quando eu ponho os pés ali na calçada e volto para minha casa amanhã, segunda-feira, eu estou de férias. Amanhã eu vou para Porto de Galinhas. Mas não tem isso. Eu estou na presença de Deus e eu saio da presença de Deus. Senhor, dá licença, Espírito Santo, fique aqui, porque agora eu vou sair da tua presença e vou entrar na carne para poder... Não, irmãos. Então, por que Elias estava lá no Monte da Transfiguração? Porque Elias andou na presença. Se você ler 2 Reis, Elias andou tanto na presença que Deus o tomou para si. Temos 2 homens na Bíblia que não experimentaram a morte. Quem foi? Enoque e Elias. Enoque e Elias. Porque eles viveram na presença de Deus. No Antigo Testamento nós temos também um outro que eu quero citar porque para nós é o maior exemplo de adorador. Ele não estava no Monte da Transfiguração, mas ele desejou a presença. E o nome dele é Davi. Vou ler 2 versículos apenas para você conhecer aqui um pouquinho do coração de Davi. Salmo 26, verso 8. Salmo 27, verso 4. Então eu estou aqui falando de Moisés e de Elias, mas eu quero fechar com Davi. Moisés amou a presença, Elias viveu na presença e Davi desejou a presença.
Salmo 26, 8, ele diz: eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, o lugar onde a tua glória permanece, o lugar onde a tua glória habita. Eu amo, Senhor, o lugar da tua presença. E aqui Davi estava pensando no tabernáculo de Davi. Salmo 27, verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Uma coisa eu pedi ao Senhor. Queridos, hoje, o que você pediria ao Senhor? Eu já me fiz essa pergunta. Se o Senhor dissesse: Marcos, me peça uma coisa, o que é que eu pediria ao Senhor? Isso revela o nosso coração. Certo? E não adianta a gente querer disfarçar, não é, irmãos? Porque Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Quando Deus disse a Salomão: peça-me uma coisa, o Senhor pediu o quê? Salomão pediu o quê? Sabedoria, porque ele estava pedindo o próprio Deus, que é sabedoria. E aí Deus disse: como você me pediu sabedoria, você pediu a coisa certa, então eu vou te dar todas as outras coisas, porque com sabedoria você vai poder viver, experimentar, administrar todas as outras coisas. Amém? E Davi, queridos, ele diz: eu pedi ao Senhor uma coisa e eu a buscarei. Eu quero a presença de Deus. Então esses 3 exemplos para mim no Antigo Testamento são fundamentais para nos desafiar, irmãos, a não sermos mais interesseiros, não mais filhos interesseiros, que querem apenas as bênçãos de Deus. E eu não estou aqui dizendo que Deus não quer nos abençoar, certo? Eu estou apenas colocando as coisas no seu devido lugar. Um adorador adora por quem Deus é. Vamos lá? Um adorador adora por quem Deus é. Um adorador, ele deseja a pessoa, a presença de Deus. E eu quero então terminar com o exemplo de Jesus, para a gente poder subir o monte, mas a gente vai descer o monte, tá? Estou falando de adoração, de amar a presença, de andar na presença, de viver na presença. Agora Jesus, e depois eu termino com mais uma pessoa no Novo Testamento, tá? Então vamos para João, Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler 2 versículos aqui, o 19 e o 20. João 5, 19 e 20. Jesus lhes deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o Filho, ele está falando dele mesmo, o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Verso 20: pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhes mostrará obras ainda maiores do que estas. Jesus estava falando dele mesmo. O Filho não faz nada independente do Pai. Ele faz o que ele vê o Pai fazendo. Mas para você ser um filho que vê o Pai fazendo alguma coisa e você imita, você tem que andar com o Pai. Sim? Você tem que estar perto do Pai. Então Jesus, em outras palavras, estava dizendo que eu ando com o meu Pai, e porque eu ando com Ele, eu vejo o que Ele faz e então eu imito. Eu falo como Ele fala, eu olho como Ele olha, eu reajo como Ele reage, porque é convivência com a presença. Às vezes eu olho, para Adriel, para Abner, digo: eles parecem com alguém, eu já vi essa reação, eu já vi esse trejeito, eu já vi, essa expressão em algum lugar. Onde foi que eu vi?
em mim. Por eles estarem convivendo comigo, Adriel a 21, Abner a 14, às vezes até em Cristiane eu vejo. Eu conheço essa expressão, eu conheço essa atitude, eu conheço essa forma. É em mim. Porque é pela convivência. Se você quer se parecer com o seu pai, você precisa ser como Jesus, andar na presença. Amém? Com quem nós estamos nos parecendo, irmãos? Com quem nós estamos nos parecendo? E não apenas aqui no culto. Porque esse é o metro quadrado mais evangelizado, mais santo de Maceió. É ou não é? Se essas cerâmicas tivessem coração, elas teriam se convertido. Porque já ouviu aqui muitas mensagens, já escutou muita adoração. Então aqui dentro, é como se aqui fosse o quê? Um quartel-general. Aqui dentro é para a gente recarregar as baterias. Aqui dentro é para a gente ser alimentado, ser fortalecido. Mas a vida real está lá fora. Teu patrão te espera amanhã. Ai, ai, ai. Alguns aí estão dizendo, sangue de Jesus tem poder na minha vida. Amanhã teu professor, tua professora. Talvez hoje, você que vai voltar para casa, teu pai, tua mãe, teus irmãos, teu marido, tua esposa, está te esperando. E onde nós somos provados, irmãos, dentro de casa. Onde seremos crentes de verdade, onde seremos discípulos, onde andaremos na presença de Deus, em casa. Minha mãe dizia isso quando eu era adolescente. Porque eu ainda estava num processo, de transformação. Ainda tinha muita coisa assim na minha vida que Jesus estava tocando, que Jesus estava libertando, curando meu relacionamento com meu pai. E minha mãe uma vez disse assim para mim, eu fiquei bem chateado com ela, mas foi a verdade. Ela disse, Marcos, eu me chamava de Marquinhos. Marquinhos, eu queria tanto que você fosse aqui em casa como você é na igreja. Eu fiquei chateado. Fiquei com raiva. Ah, a senhora é um crente bombeiro, está querendo apagar o fogo na minha vida. Mas, gente, depois pensando bem, minha mãe tinha razão. Porque na igreja, eu era uma pessoa. Quando eu chegava em casa, eu era outra. Mas qual é o meu campo missionário primeiro? Minha casa. Nosso local de trabalho. É na escola, é na faculdade. É com os teus vizinhos. Quantos estão entendendo isso aqui? Então, por isso que nós temos que subir o monte da presença e lá sermos transformados. Porque assim como Jesus foi transformado pela presença, nós também seremos transformados. Amém? O apóstolo Paulo diz isso, 2 Coríntios capítulo 3, ele diz, contemplando a glória do Senhor, como por um espelho somos transformados. À medida que nós contemplamos, nós somos transformados. Olha para mim, você é transformado à medida que você contempla. Por que tem gente que parece com os atores e atrizes das novelas? Porque é o que elas contemplam. É a pessoa lá do YouTube, é aquele artista, aquela celebridade, admira tanto que aquilo se apega. Salmo 115 diz que os ídolos não têm boca, não conseguem ter gosto, olhos mas não veem, mãos mas não tocam, os ídolos são assim. Mas tem um versículo que diz, tornem-se semelhantes a eles, todos quantos os fazem e os adoram. Você se torna parecido com aquilo que você adora. Se você adora seu carro, se você adora o dinheiro,
Se você adora apenas o seu corpo, você vai se tornar parecido com aquilo que você adora. Mas se você ama Jesus, se você adora Jesus, se você contempla Jesus, eu quero te dizer, Jesus vai nos transformar a sua imagem. Quanto mais convivermos com Jesus, mais parecidos. É por convivência. Eu quero parecer com Jesus, eu não convivo com Ele. Você não vai parecer com Jesus. Você vai parecer com aquilo que você convive. Se você está gastando muito tempo com alguma coisa, você vai se parecer com aquela coisa. Aquilo vai entrando na sua mente, nos seus pensamentos, e você vai tomando aquela forma. A última pessoa que eu quero citar, que amou a presença, escolheu a presença, na verdade, Maria de Betânia. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Eu esqueci até de perguntar quanto tempo. Que assim é. Então vamos até meia-noite, então. Que coisa boa. Tem igreja que a gente vai, não, você tem meia hora, então a gente vai em meia hora, né? Mas aqui disse assim, ó. Concordam? Faça assim também. Vamos lá. Lucas capítulo 10. Maria de Betânia, ela escolheu a presença de Jesus. Verso 39, irmãos. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Agora eu vou lá para o final, depois eu volto nesse texto, porque na segunda parte agora eu quero falar sobre Marta. Mas agora vamos falar só sobre Maria. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Agora vamos para o 42. Maria escolheu a boa parte, Jesus está dizendo, e esta não lhe será tirada. Qual foi a parte que Maria escolheu? Está na presença de Jesus. Então Jesus disse, olha, estar na minha presença é a boa parte. E a boa parte não vai ser tirada. Amém? Então, nós temos Maria aqui como esse exemplo de alguém que amou a presença de Jesus. Então eu citei aqui Moisés, nós citamos Elias, Davi, o próprio Jesus e agora terminamos com Maria. Aí, gente, Pedrão, diante daquela cena, Jesus com o rosto transfigurado, vestes resplandecentes, Moisés, Elias, ele ficou como uma criança, ele não sabia o que falar, ele não sabia o que dizer, e nessa hora a gente às vezes se parece com Pedro, né? Eu já estive em cultos, eu e Cristiano já participamos de cultos, de momentos, de presença de Deus tão densa, tão forte, que você não sabe o que fazer. Você não sabe. Você fica com medo de estragar, certo? Mas Pedro, por muito sanguíneo que ele era, ele vai falar. Aí ele diz, Senhor, bom é estarmos aqui. Até aqui tudo bem. Façamos 3 tendas. Olha a ideia de Pedro. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Vamos ficar aqui, Jesus. Pedro aqui encarnou a filosofia de Roberto Carlos. Sabe qual é? Quem era fã aqui de Roberto, do Rei? Ninguém. Ixi, que povo santo. Acabaram de mentir, viu? Vou pedir perdão. Filosofia de Roberto Carlos é aquela música, né? Quero que você aqueça no inverno e que tudo mais vá para o inferno. Ou seja, né? Eu estando bem, eu estando numa boa, isso aqui está bom demais, o resto que se vire. Foi isso que Pedro estava dizendo. Jesus é tão bom, é tão gostoso, a gente está aqui. A gente subiu o monte da presença, certo? E eu quero aqui fazer esse contraste, porque existe essa tensão. É bom estarmos aqui, sim, irmãos. É bom congregar, é bom louvar, é bom adorar, é bom ouvir a palavra.
É bom quando você está a sós com Deus. É bom quando você faz um retiro secreto, particular, que você tira um tempo para estar com o Senhor. É bom quando você marca na sua agenda um tempo exclusivo com Deus para jejum, para oração. É bom. Mas não para aqui. E Jesus, irmãos, ele não obedece Pedro. Porque o que Pedro estava falando era uma tremenda de uma bobagem. Por quê? Uma voz interrompe do céu, né, e aí o pai fala, e é como se o pai estivesse dizendo, bom, gente, vamos agora voltar ao que é sério, né? Depois dessa besteira que Pedro falou, vamos agora nos concentrar no que realmente importa. E a voz que ouviu-se do céu era a mesma do dia do batismo. Tu és o meu filho amado, em quem tenho prazer. Depois que se ouviu essa voz, dessa declaração do pai, Moisés e Elias somem, saem de cena e tem uma frase. E eu gosto dessa frase. Ergueram eles os olhos e a ninguém viram a não ser Jesus. Porque Jesus é maior do que Moisés e do que Elias. Amém? Porque Jesus é suficiente. Só que aí a história não para e eu quero então continuar. Eu falei com vocês que a gente ia continuar e agora é a segunda parte para a gente finalizar. Voltemos então para Mateus, capítulo 17. E nós vamos ler agora do 14 ao 21. Essa é a segunda parte. Então, antes da gente ler, só quero que você siga a sequência aqui. Nós falamos de subir o monte da presença de Deus, ou seja, cultivar a intimidade com Deus. Essa é a coisa principal. Maria escolheu a boa parte é a presença de Deus. Esse lugar de intimidade que é exclusivo dos filhos. Só os filhos têm acesso a esse lugar. As outras pessoas, elas podem louvar, mas só os filhos podem adorar e desfrutar da presença. E nós estamos caminhando aqui com Moisés, com Elias, com Davi, com Maria, com Jesus, exemplos de pessoas que amaram a presença de Deus. E não é apenas teórico, certo? Eu amo a presença de Deus, sim. E o que isso significa? Eu amo a presença de Deus, sim. E na prática? O que importa é a prática. O que significa amar a presença de Deus? Estar na presença dEle, investir tempo com Ele, cultivar intimidade com Ele. Então isso é subir o monte. Pedro se empolga e decide querer ficar lá em cima e não descer mais. Ele não é ouvido. O pai faz a declaração novamente, afirmando a filiação, afirmando a divindade, afirmando o amor que ele tinha por Jesus e declarando que tinha prazer nele. Some Moisés e Elias e fica só Jesus agora com os três. Aí então a gente vem para o verso 9. Eu vou pular do 9 para o 14, tá bom? Enquanto desciam do monte. Vamos lá, diga comigo. Enquanto desciam do monte. Então, queridos, apesar da glória, apesar da coisa gostosa, da presença, mas Jesus descia do monte com os três. Jesus não ficou lá. Agora vamos para o 14, a gente vai entender por quê. Ao pé do monte, eles estavam no alto do monte. No alto do monte era algo particular, lembra que eu falei? Só Jesus e os três, mais próximos, particular. É algo exclusivo, era realmente uma reunião VIP exclusiva. Mas ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Uma grande multidão os esperava. Um homem no meio da multidão, um homem veio
ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho, ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Tem uma versão que coloca lá como se ele fosse lunático, certo? Se for a versão Almeida atualizada. Tem uma outra versão que diz epilético. Na nova versão transformadora, diz: Senhor, ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Então aquele jovem, ele tinha um mal. Se era apenas uma doença, que provavelmente não era, a gente vai ver aqui, que era algo espiritual. A doença era provocada por um espírito maligno que se apossava, que se apoderava daquele rapaz. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Então, quando ele tinha aquela crise, aquela convulsão, ele se jogava no fogo ou na água. O homem, o pai, desesperado, está dizendo: eu trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Ou seja, enquanto Jesus e Pedro, Tiago e João estavam lá em cima no monte com Moisés e Elias, glória, presença, tinha cá no pé do monte um pai desesperado, com um filho endemoniado, e que ele pediu ajuda, e os discípulos que ficaram, então se subiram 3, quantos ficaram? 9. Mas Judas, então, crente mesmo, 8. Concordam comigo? 8 não puderam atender o pedido daquele homem. Não puderam curá-lo. Aí Jesus, verso 17, segue aí. Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Jesus está falando para os discípulos dele, viu? Não é para a multidão, não. Porque o Pai está colocando a responsabilidade sobre quem? Sobre os 8, os 9, né? Vamos colocar Judas, os 9 que ficaram. Geração incrédula e corrompida. Até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Vocês não conseguiram resolver isso? Então, tragam. Então, Jesus repreendeu o demônio. Então, por isso que entendemos que o problema daquele rapaz era espiritual. Certo? Nem toda convulsão é espiritual. Tá bom, gente? Para você não sair daqui dizendo que toda convulsão é demônio. Tá? Nem toda crise epilética é demônio. Neste caso, era. Então vamos lá. Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, então mais para frente um pouquinho, os discípulos perguntaram a Jesus, em particular, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus, porque a sua fé é pequena. A sua fé é subdesenvolvida. A palavra que Jesus usa aqui é uma fé raquítica. Uma fé fraca, que não foi alimentada, que não foi desenvolvida, que não foi exercitada, porque a fé tem músculos. Você tem que exercitar a fé para ela crescer. Quem vai para a academia aqui? Pouca gente, hein? Vocês estão comigo, né? Orem para que eu vá para a academia. Cristiane está perseverando, né? Está de parabéns. Ela está já, quantos meses? 2 meses ela está lá. Não, gente. Mas já para nós é uma grande conquista. Vocês estão rindo, mas vocês não sabem. Eu não consegui ainda. Mas eu preciso. Então, conto com a oração dos irmãos para eu conseguir. Assim como um músculo, né? Esses dias ela estava dizendo: toca aqui, Marcos, toca aqui. Está ficando durinho já. Né? Quando ela der tchauzinho, não vai ficar mais abanando, né? Aqui, né? Assim como os músculos físicos são exercitados e desenvolvidos, a fé, ela é exercitada e ela é desenvolvida. Então Jesus está dizendo: vocês não expulsaram o demônio daquele menino porque vocês não exercitaram os músculos da fé. A fé de vocês é pequena. Eu lhes digo a verdade: se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. E Jesus termina dizendo: mas esta espécie de demônios, está implícito na versão atualizada, mas esta casta
de demônios, desculpe, não sai senão com oração e jejum. Então, nós temos aqui, vamos lá, voltando à cena, acabou de ter a glória, a presença no monte, alguém queria ficar lá para sempre, mas Jesus diz: Pedro, não é possível a gente ficar aqui. Quando o reino vir, aí sim. Ou seja, nós estamos esperando a volta de Jesus, e nós que estamos esperando a volta de Jesus, Jesus virá e estabelecerá o seu reino na terra. Nós chamamos isso de milênio. Acredito, que os irmãos são pré-milenistas, Ou seja, haverá um governo justo na terra, de paz, de segurança, de prosperidade. Ok, aí nós estaremos com Cristo, com Ele governando, tudo vai ser perfeito. Mas Jesus está dizendo, mas o reino não veio ainda. O reino não chegou. Vocês tiveram uma pequena amostra. É como um culto, gente. Sabia? Eu comparo o culto, depende do culto também, Porque tem culto que miséria queima. Mas aqui foi uma amostrazinha, Glória a Deus. Aqui foi uma amostrazinha do céu. Aqui na adoração, eu não sei se você já teve essa sensação, eu já tenho alguns momentos de adoração, já tive momentos de adoração e você se desliga. Você não vê mais a hora passar, você sabe que você está, no nosso caso, não, eu estou aqui em Maceió, mas parece que você está em uma outra dimensão, parece que você foi transportado para o céu, Você esquece as contas, os boletos, que amanhã é segunda-feira, que você esquece tudo. Alguém já viveu esse tipo de experiência assim? Que de repente você diz, meu Deus, que presença, que glória! Uma pequena amostra. Então, no Monte da Transfiguração, foi uma pequena amostra. Eu acho que o culto, muitas vezes, é Deus nos dando assim uma pequena amostra, um lampejo do que será a eternidade na presença do Senhor. Amém? Porque se meia hora aqui de louvor e adoração, com a presença gloriosa, imagina uma eternidade na presença de Deus. Pequena amostra. Mas Jesus diz, não podemos ficar aqui em cima. Por quê? Porque lá embaixo tem o quê? Pessoas. Lá embaixo tem pessoas. Sabe, queridos, e eu quero terminar fazendo esse contraste, essa tensão. Nós somos adoradores, nós amamos a presença, é muito bom estar na presença, mas a gente não pode se esquecer que no pé do monte tem um pai desesperado com um filho que está endemoniado, sofrendo horrivelmente, e ninguém pôde solucionar aquele problema. E Jesus desce, irmãos, eu entendo que Jesus desce, porque ele sabia que as pessoas lá embaixo precisavam dele. Então aqui nós temos adoração, subir o monte, serviço, descer o monte. Sabe, nós somos, eu, Cristiane, Manassés e Rita, somos de uma geração de adoração. O movimento de comunidade foi um movimento de adoração. Não sei quantos são daquela época, se tem alguém aqui lá do tempo dos dinossauros. É adoração. A nossa praia era adoração. 1 hora de adoração, 1h30, 2 horas. Canto espontâneo. Hoje a gente canta, a gente faz, vamos agora com a igreja, Vamos, cânticos espontâneos. Aí 2 minutos de canto espontâneo. Nós, 1 hora de cântico espontâneo. Vamos lá. Só cantando assim, de forma livre. Vamos criar nossas próprias canções. Nós somos de uma geração de muita adoração, muita glória. Mas nós transicionamos, e isso já aconteceu ao longo de muitos anos, nós transicionamos para muito serviço. Nós vamos servir.
Vamos evangelizar. Nós temos que ganhar nossas cidades. Nós temos que entrar em cada rua. Nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que discipular todo mundo. Isso é serviço. Nós temos que dar o nosso melhor. Nós temos que dar, a excelência, o nosso melhor para o Senhor. Nós temos que servir ao Senhor com tudo. Então, adoração, serviço. E aí surge a pergunta: e o que é mais importante? E se tivermos que escolher? Porque assim, irmãos, eu quero te dizer, Maria escolheu a boa parte. Voltando lá para o texto que a gente leu em Lucas 10. Maria escolheu a boa parte. Mas alguém tinha que fazer comida naquela casa. Concordam? Alguém tinha que varrer a casa. Como é que você recebe um hóspede e você não prepara comida para ele? Não arruma o quarto, não varre a casa. Você recebe um hóspede e você não trata-o com hospitalidade. Então, Martas são necessárias. Concordam? Para esse culto estar acontecendo, mas você é como Maria. Você está aqui não aos pés de Marcos, Você está aos pés de Jesus, recebendo da presença dele. Mas não se esqueça, tem a irmã aqui atrás da câmera. Tem os irmãos aqui, no som. Os irmãos que estavam lá na porta, no estacionamento, na porta, na atmosfera. Irmãos que estão agora com as nossas crianças. Os irmãos que estavam aqui servindo tiveram que ensaiar. Há uma estrutura. Alguém teve que limpar. Alguém teve que organizar as cadeiras, as poltronas. Não, mas o que importa é a presença. E eu sei, irmãos, do que eu estou falando, porque eu e Cristiane, a gente viveu muito isso. Não, o que importa é a presença. A gente só quer a presença. E realmente a presença é mais importante. Mas não só é a presença. Nós temos que descer o monte e colocar a mão na massa. Nós temos que servir. Se nós estabelecermos a presença como prioridade, ok, está em primeiro lugar a presença, beleza, mas nós temos que descer o monte. Porque você tem pessoas na sua família que precisam que você abra a sua boca e fale de Jesus para elas. Porque tem alguém na sua família que está doente e precisa que você ore por cura e creia que Jesus vai curá-la. Porque talvez na sua família tenha endemoniados. A gente hoje está percebendo até uma mudança, Os demônios estão mais disfarçados, Tem gente endemoniada que não manifesta, mas endemoniado do mesmo jeito. E precisa de libertação. Pessoas no teu bairro, pessoas no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, na tua célula. Eu vi que vocês estão de recesso, Até final do mês. As células voltam em agosto. Sim, é serviço, irmãos. Abrir a casa, receber pessoas. Nós somos igreja de células também, viu? MDA. Discipular gente. É trabalho. É serviço. Mas é necessário. Nós adoramos, nós amamos a presença, mas nós temos também que descer o monte, porque tem pais e mães com filhos e filhas e famílias precisando de uma resposta. E outros discípulos não estão dando. Nós vamos ter que escolher. Ou nós vamos estar do lado de Jesus, que resolve a parada, ou nós vamos estar do lado dos outros discípulos, que o pai pediu ajuda. Por favor, me ajudem, meu filho. E eles não puderam fazer nada. De que lado nós estamos? Então nós temos Maria sentada aos pés de Jesus, mas nós temos uma Marta. Só que Marta, nesse texto, Marta não estava dando prioridade
a Jesus. Ela estava distraída. Isso é uma outra, né? Inclusive eu peguei isso lá em Garanhuns, né? Sobre Marta, sobre Betânia, essa tensão também. Marta estava distraída, ocupada com muitas coisas, por isso que Jesus teve que corrigir. Mas era necessário que Marta, tanto que Marta diz: Jesus, diga a Maria que venha me ajudar. Transferindo para Jesus a culpa. Ó. Se o Senhor não estivesse aqui, Maria não estaria, né, aí, acomodada. Mas a ênfase que eu quero dar aqui é que subir o monte é importante, é o mais importante, é a prioridade da nossa vida, amar a presença, andar na presença, desejar a presença, mas nós não podemos ficar lá como Pedro propôs. Nós temos um mundo que está sofrendo, um mundo caído, um mundo que está mergulhado na lama do pecado. Nós estamos vendo como a sociedade está, irmãos. Eu não sei se bate em você um desespero. Esses dias nós estávamos em Caruaru, está sendo transmitido, né? Que hoje a gente tem que perguntar, né? Não, mas o que eu vou falar não. Nós estamos em Caruaru, nosso pastor lá em Caruaru me mostrou um vídeo. E o cara disse o seguinte: eu vou fazer a transição de gênero, ele é homem, eu vou fazer a transição de gênero para mulher, e eu vou pedir, porque ele ouviu falar que teve um transplante de útero e ovário bem sucedido. Ele disse: eu vou pedir para que façam um transplante e implantem em mim um útero e um ovário para eu engravidar, só para eu abortar. Gente, eu quero engravidar, eu vou ser a primeira pessoa trans, o primeiro homem trans a engravidar mesmo, só para abortar. Gente, quando eu ouvi isso, por trás dessa fala, isso mostra o retrato da nossa sociedade. Tem muita coisa aí por trás. Mas essa é uma sociedade que precisa da nossa oração, da nossa compaixão, das nossas intercessões. É uma sociedade que precisa da verdade do Evangelho. Sabe, só o Evangelho pode libertar. Só a verdade do Evangelho pode convencer. Uma geração mergulhada em trevas, que não sabe o que quer, não sabe para onde vai. Uma pessoa com uma fala dessa, que sentido tem a vida? Que valor tem a vida? Quer dizer, eu quero engravidar só para lacrar em cima dos outros, abortando e ver o que é que os outros vão dizer. Entendem? Essa é a sociedade. E eu quero te dizer, isso é apenas começo. Nós estamos diante do maior desafio de todos os tempos. A sociedade pós-moderna, o homem e a mulher pós-moderno, o pensamento que eles têm é o nosso maior desafio. Mas não é, queridos, confronto por confronto, porque isso não muda ninguém. É o poder do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Quando nós nos movemos no sobrenatural, irmãos, a boca do diabo é calada. Jesus disse: esta casta vocês não expulsaram porque a fé de vocês precisa ser desenvolvida. Se vocês desenvolverem fé, vocês expulsarão. Porque esta casta só sai com jejum e oração. Ou seja, nós contamos com um elemento sobrenatural. Não é só no natural. Eu vou evangelizar o pessoal do meu trabalho. Não, você tem que ir no poder do Espírito Santo. Porque se você tiver uma palavra de conhecimento... Ontem nós estávamos aqui em Maceió, em outra igreja. Tem um amigo nosso de São Paulo, um pastor conhecido nosso, que estava ministrando aqui em outra igreja. E nós fomos lá, né, revê-lo. E eu ouvi um testemunho do pastor que estava pregando.
Ele disse, olha, minha esposa estava no trabalho dela, eu não lembro se era o primeiro dia de trabalho dela ou era o primeiro dia de trabalho da outra pessoa, né? O dela. Era o primeiro dia de trabalho dela, da esposa do pastor. E quando entrou uma pessoa, quando ela olhou, o Espírito Santo disse a ela, fale com ela que eu quero restaurar o casamento dela. Aí você fica assim, o primeiro dia de trabalho, não conheço a pessoa, como é que eu vou falar uma coisa dessa? Aí diz que ela mandou uma mensagem pelo sistema de mensagem interno da empresa. E a moça recebeu e respondeu. Disse, olha, eu estou surpresa com isso. Por quê? Porque meu casamento acabou, eu me divorciei, eu já estou namorando com outra pessoa, eu sou crente desviada, e o meu ex-marido é desviado também, mas desde que você mandou essa mensagem para mim, está acontecendo alguma coisa no meu coração e eu quero o meu casamento restaurado. Mandou mensagem para o ex-marido, já divorciada, viu? O ex-marido, dizendo, olha, alguém aqui no meu trabalho mandou uma mensagem e tal, eu não sei, porque eu não tenho contato contigo mais, mas eu estou sentindo alguma coisa, vamos marcar uma conversa? Marcaram, chamaram essa pastora com o esposo e foram conversar com aquele rapaz desviado. E ele disse, era tudo o que eu estava pedindo. Finalizando, o casamento foi restaurado, e eles hoje são uma bênção, são servos de Deus, mas teve o que aqui? Um elemento sobrenatural. Ela se moveu no sobrenatural. Eu acredito que para tocar essa geração, só no sobrenatural. Não é argumento, não é discutindo em internet, não é fazendo polêmica, nada disso vai mudar o coração das pessoas, mas o poder do Evangelho, que é sobrenatural, a gente se movendo no sobrenatural, e aí Jesus diz, essa casta só sairá com jejum e oração. E Jesus resolveu o problema do homem? Sim. O homem saiu de lá com o seu filho curado, porque Jesus subiu o monte, mas Jesus também soube descer o monte, gente. Só que os evangelhos, nos relatam quantas vezes Jesus subiu o monte, não mais para ser transfigurado, mas os evangelhos dizem que Jesus subiu o monte todo dia. Todo dia ele subia o monte, ele descia o monte. Esse é o nosso trânsito. Amém? Vamos para a presença, nos abastecemos, nos fortalecemos na presença, descemos para o nosso campo de batalha. Teu campo de batalha, já falei, tua família, teus vizinhos, tua célula, teu trabalho, tua escola, tua faculdade. Esse é o nosso campo de batalha. Subimos o monte, na presença de Deus, somos fortalecidos, descemos o monte, servimos as pessoas, abençoamos as pessoas, nos dispomos como Martas, no lugar certo, na hora certa, o coração de Maria, mais o serviço de Marta. E eu sei que essa igreja precisa de novos voluntários. O pastor Manassés não me disse nada, não pediu para eu falar nada, tá bom? Porque algumas pessoas pensam, o pastor já combinou tudo, né? O pastor Manassés já passou o bizu todo, porque é que Marcos vai falar. Não, ele não me disse nada. Mas como eu sou pastor há 27 anos, então eu já sei. Essa igreja precisa de novos voluntários, essa igreja precisa de novos líderes, essa igreja precisa de novos discipuladores. Os ministérios aqui precisam de você. Você precisa se engajar no serviço, mas sem se esquecer da presença. Amém, gente? Recado dado. Fique em pé, por favor. Quero terminar então orando por esses dois. Vou chamar a Cristiane aqui.